Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Juízes, capítulo 13. Nós vamos fazer aqui uma seleção de alguns textos, porque hoje nós vamos falar sobre o princípio da fidelidade, a importância do princípio da fidelidade em nossas vidas. E vamos começar lendo Juízes 13, verso 1 a 5. Depois nós vamos para Números, capítulo 6, verso 1 a 8. E depois nós voltamos para Juízes, no capítulo 13, verso 24 e 25. Tá bom? Vamos lá, começando com Juízes 13, 1 a 5. Diz assim: Os israelitas pecaram outra vez contra Deus, o Senhor, e por isso ele deixou que sofressem 40 anos nas mãos dos filisteus. Havia um homem chamado Manoá, que era da cidade de Zorá e pertencia à tribo de Dan. A sua mulher não podia ter filhos. O anjo do Senhor apareceu a ela e disse: Você não podia ter filhos e por isso nunca foi mãe, mas agora você ficará grávida e terá um filho. Não tome vinho nem cerveja e não coma nenhuma comida proibida, porque você ficará grávida e dará à luz um filho. Não corte nunca o cabelo dele, pois ele será consagrado a Deus como nazireu desde o dia do seu nascimento. Ele vai começar a livrar o povo de Israel do poder dos filisteus. Esse foi o texto de Juízes 13, versículo 1 a 5. Agora nós vamos ler Números 6, do verso 1 até o verso 8, que diz assim: O Senhor Deus disse a Moisés: Fale com os israelitas e diga o seguinte: qualquer homem ou mulher que fizer uma promessa especial de ser nazireu e dedicar-se ao serviço do Senhor, não deverá beber vinho nem cerveja, não deverá beber nenhum tipo de vinho, nem qualquer outra bebida feita de suco de uvas, não comerá uvas frescas nem passas. Enquanto for nazireu, não comerá nada que venha da parreira, nem mesmo as sementes ou as cascas das uvas. Durante todo o tempo do seu voto de nazireu, não deverá cortar o cabelo nem fazer a barba, até acabar o tempo que ele separou para se dedicar ao serviço de Deus. Ele se dedicará somente ao Senhor e deixará crescer completamente o cabelo. O seu cabelo é um sinal da sua dedicação ao serviço de Deus. Por isso, ele não deve se tornar impuro chegando perto de algum morto, mesmo que seja o corpo do seu pai ou da sua mãe, ou do seu irmão ou da sua irmã. Enquanto for nazireu, ele está separado para o serviço de Deus, o Senhor. Esse foi o texto de Números 6, versículo 1 a 8. Agora nós voltamos para Juízes, no capítulo 13, versos 24 e 25, e diz assim: A mulher de Manoá deu à luz um filho e pôs nele o nome de Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. Sansão estava no campo de Dan, entre Zora e Estaol, quando começou a sentir que o Espírito do Senhor o dirigia. Pai, nos ajude, Senhor, a mergulhar com profundidade no texto bíblico, na palavra do Senhor. Que, apesar de ser um texto do Velho Testamento, o Senhor nos ajude a entender o Teu plano para nós com base na experiência de nossos antepassados. E que o Senhor abençoe cada um que está nos assistindo nesta noite. É o que eu peço ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, nós estamos aqui hoje falando a respeito de um personagem bíblico muito conhecido. Quem me conhece, acompanha as minhas mensagens do meu pastoreio, eu costumo usar a Bíblia e a Bíblia toda, né? Sabemos que a Bíblia se divide em 66 livros, que estão também subdivididos em 2 testamentos, o Velho e o Novo Testamento. Nós vivemos num tempo da graça, de graça e da nova aliança, mas a nova aliança não seria possível se não fosse a velha aliança. O Novo Testamento não seria possível se não fosse o Velho Testamento. E até mesmo o próprio Jesus disse que não veio para revogar nada da lei. Ele não veio para revogar a lei, ele não veio para anular a lei, ele veio para cumpri-la, né? Sequer um tio seria tirado da lei. Então há muita coisa importante no Velho Testamento que nós podemos aprender, principalmente com a experiência de quem acertou e também com a experiência de quem errou. E hoje nós vamos falar de um personagem muito peculiar, que é aquele que nós chamamos de Sansão. Bom, provavelmente todos nós conhecemos alguém na vida que tinha tudo para se dar bem. É verdade, eu conheço muitos e você também deve conhecer gente que tinha tudo para se dar bem, mas que depois de um tempo nós ficamos muito surpresos quando descobrimos que aquela pessoa acabou tomando um rumo muito ruim, se dando muito mal na vida. É aquele tipo de pessoa que começou bem, mas terminou muito mal.
Histórias de vida como essa são muito mais comuns do que nós podemos imaginar. Tem um exemplo que eu costumo citar, que é um exemplo pessoal em casa, né? A pastora Letícia, em um dos semestres de psicologia, para quem não sabe, a pastora Letícia é minha esposa. Ela fez um trabalho de campo pela faculdade entrevistando alguns moradores de rua. Quando nós olhamos os moradores de rua, a nossa tendência é pensar que são pessoas muito pobres, que já vêm de origem muito pobre, né? E por não ter dinheiro acabou numa situação como aquela. Mas essa não é a realidade. Na pesquisa de campo que ela fez, a grande maioria, ou uma parte dos moradores, tem família, e família que tem recurso financeiro até para acolhê-los. E aí você me pergunta, mas pastor, então por que estão na rua? Pois esse era justamente uma das funções das estudantes que estavam na rua fazendo trabalho de campo. Quem está lá normalmente não é porque não tem dinheiro, não, porque alguma coisa aconteceu na vida e acabaram se dando mal e foram para aquela situação. Além disso, um percentual incrível dos viciados em entorpecentes são pessoas que têm origem em boa família. Olha só que coisa interessante, né? A gente passa e vê uma Boca, um Beco, ou até mesmo a Cracolândia, a gente imagina que todo aquele povo é de uma origem pobre, é gente que não tem recurso financeiro, mas essa também não é a realidade. Quem chega naquela situação tem todo um contexto. Normalmente a gente que tinha tudo para se dar bem e até começou bem, mas terminou muito mal. E a contrapartida também é verdadeira. Tem gente que a gente não dá nada, porque nós, seres humanos, nós temos essa tendência de julgar as pessoas, né? De medir as pessoas por aquilo que nós vemos. Mas tem gente que a gente não dá nada, mas nós nos surpreendemos no futuro, por saber o quão maravilhoso o futuro essas pessoas alcançaram. E a vida nos surpreende, né? Então a verdade é que começar bem é importante, mas não é garantia de que tudo vai terminar bem. Por isso, tão importante quanto você começa é como você termina. Tão importante quanto você iniciar uma jornada é como você vai terminar essa jornada. Para falar sobre esse assunto, eu trouxe a vocês o exemplo de Sansão, um exemplo muito conhecido da Bíblia. Provavelmente eu não vou falar nenhuma novidade aqui. E se não for novidade, você pega essa mensagem como alguém que está regando a semente que já está no seu coração. Sansão, ele tinha tudo a seu favor. Primeiro, ele tinha um propósito divino. Deus levantou Sansão para que ele trouxesse libertação a Israel. Havia um propósito divino na vida de Sansão. Ele era nazireu de Deus, ou seja, escolhido por Deus e separado por Deus e para Deus. Além disso, uma criança muito especial. E depois vocês peguem o texto de Juízes 13, vocês vão ver que o texto concorda com o que eu estou falando com você. E o Espírito de Deus estava sobre ele. Olha só, tem como não dizer que Sansão era uma pessoa especial? Tinha um propósito divino, assim como eu creio que todos nós temos. Era nazireu de Deus, ou seja, separado por Deus e para Deus, assim como eu creio que dentro desse propósito o Senhor também nos separa. Era uma criança especial e o Espírito de Deus estava sobre ele. Então veja, Sansão era uma pessoa que tinha tudo para dar certo. Era um homem que tinha, como dizem por aí, a faca e o queijo na mão. E, de fato, ele realizou muitos atos de força ao longo dos 20 anos em que ele julgou Israel. Quem conhece a história bíblica sabe que ele foi juiz em Israel durante 20 anos. E durante essas 2 décadas ele realizou atos extraordinários. Ele ganhou muita fama e protagonizou histórias espetaculares. Como, por exemplo, em um dos textos ali de Juízes, diz que cerca de 1000 homens um exército filisteu vieram contra Sansão, e ele pegou uma queixada de jumento e foi para a guerra com uma queixada de jumento, e ele aniquilou 1000 homens usando apenas uma queixada de jumento. Parece até dessas histórias de mitologia grega, não é verdade? Mas nós que somos da fé, nós cremos no texto bíblico e cremos que isso de fato aconteceu.
Então, Sansão era um homem extraordinário, dotado de uma força espetacular, jamais vista em qualquer ser humano, tinha tudo para começar bem, terminar bem, e apesar do bom começo, Sansão ele terminou muito mal. Eu já ouvi muitas histórias a respeito de Sansão, muitas mensagens, por vários ângulos, e nós podemos tentar até ser muito otimistas e compassivos com Sansão, mas a grande realidade é, Sansão começou bem, mas terminou muito mal. Por quê? Essa é a pergunta que não quer calar, porque um nazireu de Deus, escolhido por Deus, com propósito divino, uma criança especial, dotado de força e que tinha o Espírito de Deus sobre a sua vida, porque uma pessoa como essa terminou tão mal como terminou Sansão? E a resposta, queridos, ela é uma resposta relativamente simples. Sansão terminou como terminou porque ele abriu as portas da infidelidade. Ele abriu as portas da infidelidade. Ele passou a fazer escolhas e tomar decisões muito ruins. A nossa vida aqui nessa terra, ela é produto das nossas escolhas. Ela é produto das nossas decisões. E Sansão, em determinado momento da vida, ele começou a tomar decisões e fazer escolhas muito ruins. Então ele abriu as portas da infidelidade, ele começou a quebrar votos, alianças, compromissos, e isso trouxe para ele muito prejuízo. Eu vou repetir para você, Sansão, ele abriu as portas da infidelidade, quebrando votos, alianças e compromissos. Chega um determinado momento na vida, queridos, que às vezes Deus nos abençoa tanto e nos usa tanto, que nós temos que tomar muito cuidado com uma coisa que nós chamamos de natureza humana. Quando nós não nos atentamos para a nossa natureza, nós deixamos que ela flore e coisas ruins são trazidas à tona e nós começamos a tomar um rumo muito complicado. Então, quando Sansão ele abriu as portas da infidelidade, começou a quebrar alianças, votos e compromissos, a coisa começou a dar ruim para ele. Pastor, mas compromisso a gente muda de ideia. Não, compromisso é compromisso. O que significa a palavra compromisso? Com promessa. Quando nós fazemos um compromisso, nós assumimos um compromisso, nós fazemos uma promessa. E quando nós quebramos um compromisso, nós faltamos com uma promessa. E o que para muita gente isso é algo simples, é apenas como mudar de ideia, no plano espiritual isso tem um peso muito grande. Como eu costumo dizer, de Deus não se zomba. Com Deus nós não podemos brincar, porque Ele é o nosso Criador, Ele é amoroso, Ele é compassivo, mas Ele tem um plano e esse plano precisa se cumprir. E quando nós assumimos um compromisso, fazemos uma promessa, isso tem que ser honrado, porque senão nós passamos a sofrer as consequências da quebra de compromisso. Olha só, e a quebra de compromisso faz de nós pessoas infiéis. Eu quero que você ouça isso, como eu sempre falo, com o espírito anestesiado, porque esta é uma mensagem para tocar o seu coração, para trazer a você mudança de vida. Pessoas infiéis, queridos, você que está me assistindo, uma pessoa infiel, ela pode enganar durante algum tempo algumas pessoas, mas elas não conseguem enganar a todos o tempo inteiro. Uma hora, para o infiel, a casa cai. Uma hora, para quem quebra compromisso, para quem quebra aliança, quebra voto, a casa cai. E para Sansão não foi diferente, assim como não é diferente para nenhum de nós. Quando nós não tomamos cuidado, quando nós não vigiamos, a casa cai e ela cai mesmo. Então vamos falar um pouquinho a respeito do caráter de um infiel. O caráter de um infiel é um caráter complexo e duvidoso, como por exemplo era Sansão. Quem era Sansão? Você já sabe quem era Sansão no plano espiritual, seu chamado, sua natureza e o Espírito de Deus sobre a vida dele, tudo isso você sabe. Agora, como ser humano, como se desenvolveu a vida de Sansão? Sansão era uma pessoa extremamente inconstante. Normalmente o infiel ele é inconstante. Ele não tem constância e ele se deixa levar facilmente pelas situações e circunstâncias da vida. Sansão era assim. O infiel ele é inclinado ao pecado. O que significa ser inclinado ao pecado? Quando nós falamos esse termo inclinado ao pecado, é aquela pessoa que nós não vemos nela o desejo de não errar. Uma coisa é quando nós erramos tentando acertar.
E a gente vive fazendo isso. E por N fatores, muitas vezes, mesmo querendo acertar, nós erramos. E eu creio que Deus, Ele leva em consideração a nossa intenção. Ninguém escapa das consequências de seus atos, mas quando o nosso ato é um erro, mas um erro em que nós estávamos tentando acertar, as coisas elas são vistas de uma forma diferente. Quando a pessoa é inclinada ao pecado, ela não tem o desejo de não cair. Ela simplesmente aceitou aquela condição, ela se entrega àquela condição, e quanto mais ela peca, mais ela deseja pecar. Sansão também era temperamental e emotivo. Ele tinha um humor absolutamente inconstante. Depois você leia o texto de Juízes 13 em diante, você vai entender bem o que eu estou falando. E além disso, Sansão, como todo infiel, ele era um camarada imprevisível, ou seja, sua família e seu povo não sabiam o que esperar dele. Não é complicado? É uma vida de uma pessoa que vive nesses termos, é inconstante, inclinada ao pecado, temperamental e emotível e imprevisível. Eu acho que a imprevisibilidade deve ser uma das características mais complicadas para que nós possamos conviver com alguém, viver com uma pessoa, porque nós nunca sabemos o que nós vamos esperar dela. Então esse era o Sansão na forma humana, né? No quesito humano. Agora, o que isso tem a ver com o que nós estamos falando aqui hoje? Nós estamos falando do princípio da fidelidade e o quanto o inverso, a infidelidade, ela produz prejuízo para a nossa vida e para todos aqueles que estão à nossa volta. Sansão era nazireu de Deus, mas ele tinha a sua natureza humana era absolutamente, extremamente aflorada. Então, qual foi o resultado desse estilo de vida que Sansão levava? Mesmo juiz em Israel, escolhido de Deus, mas vivendo como um ser humano depravado, né? Um ser humano inconstante, inclinado ao pecado. O que isso resultou? Resultou em que Sansão ele quebrou o seu voto de nazireu. Ele quebrou a sua aliança de nazireu. Nós lemos 3 textos no início da mensagem para que você pudesse entender o que é esse negócio de nazireu. Lá nos tempos de Sansão, o nazireu ele tinha 3 condições fundamentais para a manutenção do seu voto, né? Ele não podia tocar, se aproximar de animal morto, ele não podia beber bebida forte, né? Ou cerveja ou vinho, dependendo da tradução, e ele não podia cortar o cabelo. Esses eram os 3 quesitos principais para a manutenção do voto de nazireu. Uma vez que uma dessas coisas acontecessem, o voto de nazireu ele teria sido quebrado. O que aconteceu com Sansão? Sansão ele vivia tanto ao bel prazer, ele vivia tão inclinado à sua própria vontade, que em Juízes 14, verso 9, a Bíblia diz que ele tocou no animal morto. Veja, o que nós estamos falando aqui hoje são princípios que não se aplicam mais aos nossos dias, né? São questões, aliás, ações que não se aplicam mais aos nossos dias. Hoje nós olhamos para Jesus, olhamos para a cruz, mas nós não podemos desprezar a experiência de nossos antepassados. Naquele tempo, um nazireu não podia tocar em animal morto, não podia se aproximar em animal morto. Em Juízes 14, verso 9, Sansão vai lá e toca em animal morto. Em Juízes 14, verso 10, nós vemos que Sansão ele dava festas regadas a bebidas, e justamente aquilo que um nazireu não podia fazer. Agora, a gota d'água, a pá de cal, né, o fio da meada, digamos assim, foi aquilo que está escrito em Juízes, capítulo 16, versos 19 e 20. Foi quando Sansão revela o seu último segredo, né, seu último grande segredo, o segredo de sua força para Dalila, e ele acaba permitindo que o cabelo fosse cortado. Volto a dizer, para os nossos dias isso parece loucura, não é verdade? Poxa, cortar o cabelo, chegar próximo de um morto, tomar um vinhozinho, uma cervejinha, né? Muitos pensariam dessa forma, mas nós temos que entender o contexto em que a história foi escrita, né? Como ela aconteceu de fato. E Sansão não poderia fazer essas 3 coisas sob pena da quebra do voto de nazireu, e foi justamente isso que ele fez. As 3 coisas que ele não deveria fazer foi aquilo que ele fez. Então olha só,
A sensação de impunidade para esse tipo de gente é uma coisa incrível. Eu fico imaginando Sansão fazendo conjecturas e eu penso que ele acreditava que, por conta de ser detentor de uma força sobre-humana, absurdamente extraordinária, ele era intocável. E, queridos, quero que vocês atentem para o que eu estou falando agora. Ninguém é intocável, né? Nós não somos intocáveis nesse sentido. Todos nós, eu, você que está me assistindo, todos nós, nas circunstâncias adequadas, somos capazes de fazer qualquer coisa. Todos nós, quando permitimos que a nossa natureza nos domine, nós somos capazes de fazer qualquer coisa. E esse foi Sansão, que se entregou a isso. Agora, ele imaginava que era intocável, ele imaginava que a força sobre-humana que ele tinha sempre resolveria, até o dia que ele não tinha mais essa força sobre-humana. Porque essa força, a força de Sansão, ela tinha uma fonte, e a fonte era o Pai, e a fonte era o Senhor. Mas como ele quebrou o seu voto, se tornou um camarada absolutamente infiel, quebrou a aliança, quebrou a promessa, ele teve que arcar com as consequências de seus atos e de suas atitudes. O que aconteceu com Sansão a partir do momento em que ele revela de fato o seu caráter infiel de quebra de aliança? Daí para frente, ele passou a enfrentar uma série de consequências, como por exemplo, em Juízes 16, ainda nos versos 19 e 20, nós percebemos que ele se afastou da presença de Deus totalmente. Ele se afastou da presença do Pai, o Espírito acabou se retirando, ou algo parecido aconteceu com Sansão. E eu acredito que essa talvez possa ser uma das ou a pior desgraça da nossa vida, se afastar da presença de Deus. Porque quando nós nos afastamos da presença dele, nós deixamos de ouvi-lo. E se nós deixamos de ouvir ao Senhor, nós perdemos o rumo, perdemos o fio da meada, perdemos o norte. E ainda que nós tenhamos alguma capacidade, estar longe da presença de Deus é como você estar dentro de um barco, no meio do mar, sem saber para onde ir. Você rema, rema, rema e não vai a lugar nenhum, sai de não sei aonde para chegar a lugar nenhum. A presença de Deus é aquilo que agrega valor à nossa vida e muda o curso natural da nossa história. Uma vez que nós nos afastamos da presença de Deus, a nossa vida volta para o natural, volta para o comum. E acredite, o comum não é suficiente, o natural não é suficiente, porque esse mundo ele jaz no maligno. E se nós não estivermos na presença de Deus, com o Senhor, andando com o Senhor, nós vamos rumar para o mesmo lugar, trilhar o mesmo caminho que esse mundo está trilhando. Isso é terrível. Então, uma coisa absolutamente terrível que aconteceu com Sansão foi perder a presença de Deus, se afastar da presença de Deus. Quando ele se afastou da presença de Deus e ele revelou o seu segredo, ele perdeu a força. Então, os filisteus vinham contra ele, ele sozinho saía, matando todo mundo. E ele achou que isso aconteceria mais uma vez. Então os filisteus vieram contra ele, mas agora ele não tinha mais força, agora não tinha mais a presença de Deus em sua vida. E os filisteus fizeram dele, se apoderaram dele. Ele perdeu a força e quando os filisteus se apoderaram dele, furaram seus olhos. Sansão perdeu a visão. E se nós avaliarmos essa informação por um sentido mais amplo, vamos pensar apenas na visão desses olhos, mas na questão de visão, o Sansão ele se perdeu na vida, ao invés de ele pegar o que ele tinha recebido do Senhor, a unção, o poder, os dons, habilidades e talentos, e aplicar tudo isso em prol do reino, do povo de Deus, ele se perdeu. Ele começou a usar essas coisas ao seu bel prazer. Então escute isso, dom de Deus, presentes de Deus, são para que nós possamos utilizar em favor dos outros, do próximo e não a bel prazer. Compreenda isso esta noite. E por fim, além de perder a força e a visão, Sansão se tornou aquilo que nós chamamos de um maldito escravo. Ele que era um juiz de Israel, a pessoa mais respeitada em seus dias, dotada de força como nenhum ser humano até
então e até hoje, provavelmente nunca se ouvirá mais, esse homem teve os seus olhos furados e ele se tornou um maldito escravo no contexto dos israelitas e filisteus. Então, por quê? Por que tudo isso aconteceu com Sansão? Deus quis assim? Deus não quis assim. Tenho certeza que esse não era o plano de Deus. Mas quando nós frustramos o plano de Deus, nós entramos no juízo de Deus. Quando nós forçamos a barra com o Senhor, querendo se achar algo que nós somos seres humanos tão frágeis que basta um vento mais forte, uma onda mais forte, né? Uma coisa que está para além da nossa capacidade humana para dar fim, dar cabo à nossa história, à nossa jornada. Não creio que Deus queria que as coisas caminhassem daquela forma, mas por conta da infidelidade, da quebra do compromisso, da quebra de votos, da quebra da sua promessa, a vida de Sansão tomou o rumo que tomou. Então veja, a fidelidade para Deus, para com Deus, a fidelidade é um princípio irrevogável e inegociável. Não tem meio termo, não tem em cima do muro quando o assunto é fidelidade. Para com Deus não tem meio fiel. Fiel ou você é ou você não é. Você concorda comigo? Não existe meio termo quando o assunto é fidelidade. Para com a sua família, ou você é fiel ou você não é. Para com a sua igreja, ou você é fiel ou você não é. Para os princípios da contribuição, os dízimos e as ofertas, ou você é fiel ou você não é. Não tem meio termo, eu sou mais ou menos fiel, isso não existe. Então olha só, quem transita no terreno da infidelidade, mais cedo ou mais tarde acaba sendo tragado por ela. Existem caminhos que nós nunca devemos trilhar, porque uma vez que nós entramos por esse caminho, para sair dali é algo muito difícil. E a infidelidade, ela não deixa apenas rastros, mas deixa marcas profundas e irreversíveis. Entendeu isso? Quando nós passamos a viver uma vida de quebra de compromissos, de faltar com promessas, de dar à luz a infidelidade, esse estilo de vida vai deixar marcas, não é só rastro, vai deixar marcas profundas e marcas que são irreversíveis. Então veja, Sansão tinha tudo para começar bem e terminar bem, e ele até começou bem, mas terminou muito mal porque ele abriu as portas da infidelidade na vida dele. E eu pergunto a você, como você deseja terminar as coisas na sua vida? Porque neste momento, como ministro, pastor que está ministrando a sua vida, nem é tão importante como você começou, nem como você está agora, mas como você quer terminar. Porque se você deseja terminar de uma forma abençoada, deixando um legado e uma história positiva para a sua família, para os seus amigos, né? Talvez você tenha que fazer uma mudança de direção, né? Uma mudança de direção normalmente para melhor. Você pode estar olhando para mim, pastor, minha vida não tem nada a ver com a vida de Sansão. Eu não sou assim, não costumo ser assim. Então a você eu digo glória a Deus, amém. Se você é o oposto de Sansão no que nós estamos falando, continue seguindo esse rumo, que você está no rumo certo. Mas se porventura, por alguma razão, em alguma área da sua vida, em algum momento da sua história, você tem sido parecido com Sansão no que diz respeito à quebra de compromissos, esse é o momento em que Deus fala com você que você precisa mudar. Você precisa tomar um novo rumo na sua jornada, na sua história. E isso é possível. Isso é possível. O diabo, nosso adversário, quer que você pense que não. A sua natureza te inclina a pensar que você não pode mudar, que você é assim mesmo e ponto final, mas não. O Espírito de Deus nos confere poder para mudar. Então eu te pergunto, como você quer terminar as coisas na sua vida? Quer terminar como Sansão terminou? Ou você deseja terminar bem, apesar das dificuldades e das circunstâncias adversas? Porque isso vai acontecer. Nessa jornada, seja lá quantos anos Deus ainda quer dar a você para que você viva aqui, você enfrentará dificuldades, terá aflições, circunstâncias complexas. Além disso, o adversário prepara também situações para te derrubar, mas apesar de tudo isso, seu desejo é terminar bem, terminar melhor que Sansão, que no final das contas
recebeu a sua força de volta apenas para empurrar os pilares do templo e derrubar, né, a casa, né, dos inimigos, e a Bíblia diz que ele matou mais gente na sua morte do que na sua vida, mas né, perdeu-se o propósito, nunca mais se ouviu falar de Sansão. Então você quer terminar assim ou você quer terminar de uma forma diferente, abençoada? Se você quer terminar de uma forma diferente, eu quero dar alguns conselhos práticos e rápidos para você. Práticos e rápidos de falar, mas que exigirão de você muita fé, muita confiança no Senhor, esperança no Senhor, relacionamento profundo com o Senhor para que eles se concretizem na sua vida. Quais são os conselhos para você viver uma vida com sentido e terminar bem? Primeiro, seja fiel às pessoas que Deus coloca na sua vida. Como por exemplo, seja fiel à sua família. Você que é casado, seja fiel ao seu marido, à sua esposa, aos seus filhos, seja fiel aos seus pais. A Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os seus dias na terra. A honra também faz parte disso que nós estamos falando, é um princípio importantíssimo. Seja fiel à sua família. Por que eu falei a família primeiro? Porque ela é o nosso real patrimônio. Dessa vida não levamos nada, na eternidade não veremos nada daqui, a não ser a nossa família e as pessoas que Deus coloca na nossa vida. Segunda coisa, seja fiel à sua igreja, seja fiel à comunidade que o Senhor te chamou e te deu para você chamar, o Senhor deu a você para você chamar de irmão. Pessoal, queridos que estão me assistindo hoje, a igreja, ao meu ver, ela é a esperança do mundo. Olha só como está o mundo, olha só como estão as coisas. E eu percebo, a cada dia isso fica mais claro para mim, que somente a igreja de Cristo na terra, ela tem condições e tem poder para trazer transformação a este mundo. Ainda há esperança, e a esperança é Jesus Cristo por meio da igreja, né? Então, honre e seja fiel à igreja que Deus te chamou, a igreja que Deus te escolheu, a comunidade que Ele deu a você para você poder chamar de irmão. Seja fiel em seus compromissos. Se você não tem condições de cumprir um compromisso, não o assuma. Se você não tem condições de cumprir com uma promessa, não faça uma promessa. Se você não tem no seu coração o real desejo de cumprir um voto, seja ele em qual área for, não faça o voto. Porque uma vez que nós assumimos um compromisso, fazemos uma promessa, uma aliança, um voto, nós empenhamos a nossa palavra. E se para você não vale muito, no plano espiritual a nossa palavra vale bastante. Então entenda isso, cumpra os seus compromissos, porque uma vez que nós quebramos o compromisso, não se engane, nós sofremos as consequências disso. E por fim, não faça concessões. Quando o assunto for princípio, não abra concessões, tenha resoluções, seja firme em suas resoluções e não faça concessões. Pastor, mas porque nós somos muito pressionados a fazer concessões? Nós somos pressionados a fazer concessões com a família, com os filhos. A gente instrui os filhos, manda nos filhos durante um tempo, mas chega um tempo que eles começam a nos pressionar, porque querem fazer isso, querem fazer aquilo outro. Nós preparamos os filhos para tomar as decisões, mas até que eles estejam prontos, normalmente nós tomamos decisões pelos filhos. Não é assim que funciona quando eles são crianças? E às vezes somos pressionados por eles próprios a abrirmos concessões. Não abra concessões, não faça concessões. Nós, como pastores na igreja, também somos pressionados a fazer concessões. E é uma das resoluções de minha vida, quando o assunto é princípio. Princípio é irrevogável e nós não fazemos concessões. Quer viver uma vida com sentido e terminar bem? Seja fiel à sua família, à sua igreja, em seus compromissos e não faça concessões. Mantenha uma vida de fidelidade. Eu quero finalizar essa mensagem com você com o que está escrito em Apocalipse, capítulo 2, a parte B do versículo. Sejam fiéis, mesmo que tenham que morrer, e como prêmio da vitória, eu lhes darei a vida. Esse texto está em Apocalipse. Nós estamos falando aí talvez de escatologia, né? E ele pode ser entendido de múltiplas formas.
mas eu acredito que ele se aplica também ao que nós estamos falando aqui hoje. Sejam fiéis, mesmo que tenham que morrer, mesmo que isto custe a sua vida, porque nesse contexto, quem pede ganha, é verdade? No contexto, quando o assunto é fidelidade, viver é Cristo, morrer é lucro. Quem pede acaba ganhando, e como prêmio da vitória eu lhes darei a vida. É bem provável que João, ao escrever isso, essa visão que ele teve, talvez ele esteja falando a respeito da vida eterna. Então eu concluo, Sansão não esteve disposto a enfrentar e corrigir suas falhas de caráter, porque o que ele tinha nada mais era isso, falhas de caráter. E ele tinha ponto fraco e não quis se corrigir, não quis tratar isso. Todos nós temos um ponto fraco, algo que se descuidarmos poderá nos levar a perdas irreparáveis. Essa questão da fraqueza, da fragilidade de caráter não é algo exclusivo de Sansão. Todos nós temos pontos fracos, um ponto fraco específico, quando nós descuidamos, isso nos leva à destruição. E para vencermos isto, nós precisamos de força de vontade e principalmente, sobretudo, a ajuda do Espírito Santo. É Ele que nos conduz a uma vida diferente, transformada, reformada, né? Agora, se você também não quiser, não adianta. Então eu coloco força de vontade e atuação do Espírito Santo, porque se você não quiser, não tem jeito, nem o Espírito Santo não faz. Então veja, seu ponto fraco é a sua fraqueza, e por meio dela Deus deseja aperfeiçoar o poder dele através da sua vida. E eu finalizo dizendo, reconheça a sua fraqueza. Você tem uma fraqueza, reconheça, não fique dando murro em ponta de faca, tentando enfrentar. Reconheça que você tem uma fraqueza, reconheça a sua dificuldade na fidelidade, qual área você tem dificuldade em ser fiel, e por fim, clame ajuda ao Senhor, peça ajuda ao Senhor, porque eu tenho certeza que o Senhor vai responder esta oração. Se você chegar diante de Deus não como uma pessoa cheia de altivez, com o nariz empinado, de que sabe tudo, que pode tudo, né? Que às vezes quer ensinar a Deus a fazer a obra dele na sua vida, se você abandonar esse tipo de postura e se comportar diante do Senhor como uma pessoa humilde, fraca e frágil que é, eu tenho em meu coração que o Senhor, Ele ouve do céu e Ele responde. E normalmente Ele vai responder dizendo assim, você precisa mudar. Tem coisas que você não tem condições, e aquilo que você não tem condições, o Pai vai fazer, Deus vai fazer, o Senhor vai fazer. Mas aquilo que você tem condições, o Senhor já conferiu a você poder para mudar. Se Ele já conferiu a você poder para mudar, mude. Faça aquilo que o Senhor te orienta a fazer e mude. Portanto, tenha atitude, né? A fidelidade ou a infidelidade é uma questão de atitude. É uma questão de fazer ou não a coisa certa, de honrar ou não compromissos assumidos. Tenha atitude. Atitude não que as pessoas, mas a atitude que Deus espera de você e que a própria palavra dele já te orientou. Tá bom? Então, em nome de Jesus, nós vamos orar. Eu quero orar por você e com você, para que você tenha condições de reconhecer as suas áreas de fragilidade, as suas fraquezas, confessar ao Senhor a sua fraqueza, seus erros e até mesmo seus pecados, e que Ele comece um momento de mudança, de transformação, de reequilíbrio, de restauração na sua vida, em nome de Jesus. Vamos orar?